sou Patrícia de Luna. Eu tô aqui hoje para falar da história da loucura, porque a gente está no Dia Mundial da Saúde Mental. Esse é o setembro, estamos aí acabando o Setembro Amarelo. E eu queria fazer um resuminho para vocês. Eu não vou contar tudo da história da loucura, eu vou falar algumas coisas muito interessantes, pontuais. A história da loucura, ela tem algumas histórias aí dentro delas. A história da psiquiatria, do desenvolvimento da psicopatologia. A história do desenvolvimento dos remédios psiquiátricos, a história do desenvolvimento da psicanálise e da psicologia, que são ciências novas, elas vêm do século XIX, né? E o desenvolvimento da questão manicomial e a reforma psiquiátrica. Então, eu vou começar falando do desenvolvimento da história da psicopatologia. Lá no século XIX, começam a surgir os grandes psiquiatras que pensaram pela primeira vez o termo mania, psicose, histeria, que começaram a desenvolver esse estudo da mente. É um estudo bem recente, a gente ainda está constantemente mudando. A psicopatologia dos anos 60 para cá já mudou várias vezes a sua, como ela via certos transtornos, a nomenclatura de certos transtornos, né? Então, a gente vai ter Charcot estudando as histéricas, e quem puder dar um Google aí para ver as fotos, tem fotos interessantíssimas, é um trabalho fotográfico que ele faz também, do registro do estudo dele das histéricas. A gente vai ter Freud começando a desenvolver esse estudo das histéricas, o estudo da mente, da descoberta do inconsciente. Isso vai ter um impacto muito grande na sociedade, porque a gente vai começar a falar do impacto que a mente e o psiquismo fazem no sujeito, e isso vai começar a ser considerado. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de psicologia e você falava assim, existe psicossomática, a pessoa pode estar somatizando, isso era uma coisa assim, que os médicos faziam assim, tipo, e lá vem a hippie, né? E hoje em dia a gente ouve isso abertamente nos hospitais, no meio médico, muitos médicos consideram que existe sim a questão psíquica, a questão da psicossomática, e algumas pessoas até usam isso, né? A pessoa não consegue te tratar, diz que a culpa é sua, que você tem um problema psicológico, tem que resolver com o psicólogo, né? Isso também virou uma desculpa. Mas, assim, uma vez eu vejo, às vezes, uma paciente minha me falou uma vez assim, que o dentista falou que o ATM dela era um problema psicológico, por isso que ele não estava resolvendo. Então, existe hoje, por um lado, a possibilidade de um tratamento multidisciplinar, que era uma coisa que quando eu me formei era uma batalha nos hospitais, que existisse essa visão multidisciplinar, né, que trabalhassem juntos o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista. Hoje a gente tem isso, e tem até o excesso disso, que seria a pessoa, em vez de fazer o tratamento multidisciplinar, dizer, olha, isso aí eu não consegui resolver porque a culpa é sua, da sua cabeça, manda para o psicólogo, né? E a gente tem esse início ali em Freud que vai começar a estudar. O Pinel, no século XIX, a gente tem no Rio de Janeiro o Instituto Pinel, né? Foi um psiquiatra que começou a classificar todas as doenças como mania. 8 anos depois, ele já começa a fazer um estudo mais aprofundado e vai desenvolvendo isso mais. Dos anos 60 e 70 para cá, se a gente vê o filme O Estranho no Ninho e Garota Interrompida, a gente vê como mudou a nossa visão sobre o manicômio, a doença mental e as classificações diagnósticas. Então, a gente tinha no Estranho do Ninho, por exemplo, a fase da lobotomia. Se tratava os pacientes mais agressivos com cirurgia de lobotomia, tirava ali o lobo frontal e a pessoa ficava meio abobada. Então, para aquela pessoa que era violenta, aquilo era muito bom ali para o manicômio, que era um lugar de você depositar pessoas loucas. Qual o problema desse depósito? Leiam Machado de Assis, o Alienista, vocês vão entender. Você tinha uma época em que a mulher era um objeto do homem, os filhos eram objetos do homem. Então o cara não queria mais você, te enfiava no manicômio. Aquelas adolescentes que davam problema, você tem aqui, acho que é o Bicho de Sete Cabeças com Rodrigo Santoro, que mostra bem isso. Um adolescente problema podia ser internado pela família, né? E a visão do manicômio ela era de depósito. Depois da reforma psiquiátrica, a gente abriu os manicômios. Eles passaram a ter o objetivo de recuperação e reinserção social. Aquela pessoa pode ter uma vida normal, desde que ela tenha um acompanhamento, né? Desde que ela tenha um acompanhamento psiquiátrico. A pessoa não surta o tempo todo, ninguém surta o tempo todo. Então, a pessoa pode estar em alguns momentos internada, em outro, inserida, tentando fazer o que Freud dizia que era o grande objetivo da psicanálise, amar melhor, trabalhar melhor, viver melhor, né? Então, a gente vai ter essa grande reforma psiquiátrica, essa visão de que aquele lugar não é mais um depósito. Camille Claudel passou a grande parte da vida dela depositada no asilo.
A gente tinha um saco de gatos. O asilo ele era um lugar também do abandono, também da pobreza. Ele não era só um lugar do doente mental. E essa reforma, ela obriga a sociedade a pensar diferente, a incluir o diferente, né? Essa grande evolução, a gente vê ali em Garota Interrompida, da Angelina Jolie, ela é internada com um transtorno, que eu sempre esqueço o nome, ordem incerta de personalidade. Era uma coisa assim tão ampla, esse transtorno, que qualquer menina rebelde que desse problema para a família podia receber essa classificação. As classificações, elas foram evoluindo muito, né? A gente tem aí, dos anos 70 para cá, mudaram várias vezes. E aí isso também faz a gente pensar, eu sugiro vocês verem aí no meu canal um vídeo sobre o Coringa, que fala muito de como a sociedade também adoece. O Freud dizia que a doença ela é mental, ela é biopsicossocial. Você tem uma carga genética, você encontra um meio que vai desenvolvendo aquele psiquismo adoecido, e você também tem o social. O seu psiquismo foi sendo desenvolvido de tal forma na sua família, e você tem o social que também influencia na doença psíquica. Tanto que você tem grandes incidências de doenças numa época, e depois você tem aquelas doenças, elas já não aparecem tanto assim. A gente vive um momento em que tem grande incidência de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez daqui a 20 anos já tenha menos incidência. Nos anos 60 e 70 tinha muito transtorno que chamava de múltiplas personalidades. Hoje esse transtorno ele até mudou de nome e ele chama de transtorno dissociativo de personalidade. A incidência já não é tão grande. Eu acredito, a minha opinião, é que a gente vive uma sociedade mais fluida, que permite que as pessoas expressem seus vários lados sem ter que ficar tão reprimidas. E isso permite que a pessoa tenha mais fluidez. E com essa rigidez menor, isso faz com que as pessoas adoeçam menos. Isso ajuda pessoas que têm transtorno de personalidade a adoecerem menos. Não estou dizendo que não vão ter pessoas que vão ter transtorno de personalidade dissociativa. E eu não estou dizendo que basta a questão social para a pessoa não ter esse transtorno. Essas pessoas, elas têm a questão bio e psíquica. Elas têm famílias que desenvolveram um tal psiquismo que favoreceu que a pessoa desenvolvesse aquela doença. Nem sempre é culpa da família. Às vezes a pessoa vive em famílias abusivas, né? Mas às vezes não. Às vezes a família não foi abusiva e mesmo assim aquela predisposição genética devido à forma que se organizava aquela família se desenvolveu. O Instituto Minnesota faz estudos de gêmeos. Então ele pega crianças que têm a mesma carga genética, univitelinas, uma desenvolve esquizofrenia, outra não. Uma foi tratada de uma forma X, a outra de uma forma Y, que favoreceu mais o desenvolvimento da esquizofrenia para um e não para o outro, né? Uma coisa que é muito interessante a gente pensar é o estudo da forma de tratar a loucura. Era muito comum nos anos 60 e 70 tratar as pessoas por meio de choque, por exemplo. Choque era uma prática comum. Hoje em dia é uma prática de exceção. Até se usa o choque, mas não é constante, não é daquela forma, não é naquela intensidade, né? Então a gente vê aí uma evolução da forma de tratar a doença, dos remédios e também dos manicômios. Mas a gente vai olhar daqui a 20, 30 anos e ter uma crítica da forma que a gente está tratando hoje, né, a sociedade que a gente tem aí muita hiperatividade, muito déficit de atenção. Por um lado, a gente vive numa sociedade que tem 1000 estímulos, super ansiogênica. Isso ajuda o desenvolvimento. Não quer dizer que sozinha ela vai desenvolver um transtorno. As pessoas podem ter traços e não ter o transtorno. Você pode ter traços de déficit de atenção. Isso não faz com que você tenha o transtorno de déficit de atenção. Mas a gente vive nessa sociedade que ela facilita esse desenvolvimento. Eu não sei se daqui a 20, 30 anos as coisas mais comuns, as doenças psíquicas mais comuns vão ser depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Por outro lado, a gente tem a indústria farmacêutica aí bombando de vender antidepressivo, de vender Ritalina, e a gente tem outras formas de tratamento, mas para quem tem acesso a um tratamento caro e multidisciplinar. Acaba que a luta do psicólogo e da psicologia é uma luta para a inserção do sujeito que tem qualquer diferença. A sociedade está sempre brigando para que todos os pregos fiquem ali do mesmo tamanho. Que todo mundo fique no que aquela sociedade considera normotípico. E claro que eu não estou falando aqui mais dos transtornos, né? Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter dificuldade de se inserir em qualquer tempo. Mas eu estou falando daquelas pessoas que saem um pouco do padrão. E tem, claro, que tem graus. Você tem hiperativo que vai sair muito do padrão e você tem um hiperativo que vai sair um pouquinho do padrão. E você também tem a criança muito ativa, que vai atrapalhar na escola e que não tem hiperatividade, mas que agora, se você não tiver acesso a um bom psiquiatra, um bom neurologista,
uma boa equipe multidisciplinar, aquilo vai virar um rótulo, porque aquilo já virou um rótulo. E a gente tem esse problema da falta de profissionalismo dentro da própria psicologia, né? Tratar criança é especialização. Ninguém atende tudo. Ninguém tem solução para tudo. Apesar de que hoje a gente tem uma nova categoria que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás, eu acredito, da mesma forma que a gente olha o choque e a lobotomia. Muitas pessoas se arvoram a cuidar de pessoas depois de cursos de uma semana, um mês, 3 fins de semana, né? Não tem nada contra o coach. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, que serve para campo profissional, o campo em que a pessoa tem um conhecimento específico, né? Um coach de nutrição, um coach de performance, um coach de trabalho. Mas essas pessoas têm que saber a sua limitação quando elas estão diante de pessoas que têm transtornos de personalidade. E quem atende transtorno de personalidade sabe que não é assim. Você não vai olhar e dizer essa pessoa tem transtorno de personalidade narcisista perversa. Não é assim. Não é assim. Então, essas pessoas se veem diante de pessoas com transtornos e fazem mais mal do que bem. As pessoas também não podem tratar a mente do outro a partir do seu achismo, né? Das suas leituras. A mente, ela é um mundo. O papel do terapeuta, né, é ajudar o outro a se ver, ajudar o outro a se autoavaliar, ajudar o outro a se questionar, não dizer o que fazer, né? Não é dizer, você vai lá e termina esse casamento, você vai lá, a não ser em situações de abuso, em que há a necessidade de uma intervenção, ou em situações psiquiátricas, em que o psiquiatra precisa intervir para evitar, às vezes, uma morte, um suicídio, e outras situações também, né? Mas numa situação de neurose, né, o papel do terapeuta não é esse. Só que a gente tem um fenômeno hoje, que é o fenômeno das redes sociais, e eu acho que a gente está vivendo esse momento em que as pessoas querem todas aparecer. E o Freud falava que esse lugar do psicanalista, mas que eu acho que hoje se aplica a qualquer terapeuta, né? É o lugar do sujeito do suposto saber. Olha que lugar bom para egotrip. Tô aqui, eu que sei o seu problema, eu que sei como solver aí o seu problema, eu que sei como te orientar, eu sei te dizer o que fazer. Olha que saber, que lugar de saber. Claro que o lugar do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra é um lugar de uma pessoa que tem ferramentas, de uma pessoa que acredito eu que quando é capacitada também se tratou. Porque na mitologia, o lugar do curador é aquele que foi para a floresta e se curou. E quando ele se curou, ele foi capaz de curar os outros. Freud falava da necessidade do psicanalista estar constantemente sendo analisado, para que ele não fizesse transferência dos seus problemas para o paciente. Imagina se quem tem formação em psicologia nem sempre ocupa esse lugar, se pessoas que fizeram cursos de um fim de semana vão ocupar esse lugar da autocura. A gente tem hoje uma sociedade que cria... Eu acho que a gente ainda vai inventar a qualquer hora o transtorno do superego, mas não do superego, mas do ego, tipo, ego inflado. As pessoas vão para as redes sociais, começam a dizer que tem a solução para a sua vida, que sabem te dizer como que você vai se salvar, se curar, terminar um casamento. E essa decisão não é de um terapeuta, ela é sua, só você pode avaliar. Ninguém tem resposta. As pessoas têm caminhos, as pessoas podem ajudar com ferramentas, mas a resposta é sempre sua, né? E não é isso que acontece. Então, fujam dessas pessoas que estão aí nas redes sociais se colocando como pessoas que vão resolver sua vida porque fizeram um curso, né? Essas pessoas não deveriam atender a mente. Para atender a mente, você tem que ter conhecimentos de neuropsicologia, de psicopatologia, de psicologia. Mas claro que tem terapias incríveis. E eu sou a favor dessas terapias. E são terapias que têm ferramentas incríveis. Às vezes uma terapia holística, às vezes um coach tem ferramentas incríveis que pode ajudar em processos, tanto no processo de terapia quanto no processo, às vezes, que a pessoa quer trabalhar uma coisa pontual. O problema é quando essas pessoas não se veem como um tratamento pontual, quando elas acham que elas vão dar conta sozinhas, que elas vão resolver qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Isso a gente tem que se proteger, porque não existe... E essa é a grande história da loucura. Ela é um campo que está em desenvolvimento, né? A mente, ela não é que nem uma gripe, que todo médico tem um protocolo que é mais ou menos igual para tratar virose, né? Como que trata virose? Todo médico trata mais ou menos igual, todo alopata trata mais ou menos assim, todo homeopata trata mais ou menos assim, né? A mente não. A psicologia, a psiquiatria são ciências relativamente jovens,
e que estão ainda descobrindo cada vez mais coisas, novas formas de tratamento. Então, são campos ainda num desenvolvimento ainda muito recente, não existe um modelo, existe dentro das correntes, né? A Gestalt trata assim, a psicanálise trata assim, mas não existe, não é uma coisa tão padronizada, então fica difícil, é um campo aberto a muitos aventureiros, né? Mas também há pessoas que têm ferramentas alternativas fantásticas e que podem contribuir com processos terapêuticos ou com processos pontuais, né? Então, a gente vive, acho que esses são alguns pontos que eu acho muito fascinantes da história da loucura. Queria sugerir para vocês alguns filmes muito interessantes. Entre eles, Garota Interrompida, que fala da ordem certa de personalidade, Bicho de Sete Cabeças, O Estranho Ninho, que fala da lobotomia, e a gente tem hoje um filme no Netflix que é baseado na enfermeira do filme do Jack Nicholson, Estranho no Ninho. Nise no Coração da Loucura, a história da doutora Nise da Silveira, grande psiquiatra. Uma Mente Brilhante, sobre um matemático com esquizofrenia. O Solista, sobre um esquizofrênico. O Lado Bom da Vida, maravilhoso, premiado, que mostra como pessoas que que tiveram transtornos psiquiátricos, podem voltar, podem se recuperar, se reinserir e ter vidas que, como Freud dizia, que o objetivo da psicanálise era amar mais, trabalhar melhor e viver melhor, né? O Aviador, também, com DiCaprio, muito bom, transtorno, acho que eu já vi há muitos anos, acho que é transtorno obsessivo. E eu acho que a grande questão, assim, que fica quando a gente pensa a história da loucura, né, é de um campo tão fascinante de estudo e tão fundamental, porque a partir do estudo da psicologia, a medicina vem criando essa medicina menos cartesiana e uma medicina de mais integração, que considera a mente como parte fundamental da saúde. A gente tem a pedagogia também se transformando a partir da psicopedagogia, que vai estudar como é que o sujeito pode ser educado, como o sujeito vai receber aquela educação a educação dentro de casa, ela muda a partir do estudo da psicologia, da neuropsicologia, que a gente entende que não pode cobrar certas coisas de uma criança de 3 anos que ela nem entende. Que aquele movimento que aquela criança está fazendo, e aí eu indico a doutora Isa Minatel, aí, psicopedagoga, para vocês que são pais seguirem, a pessoa, às vezes você está exigindo uma coisa que a criança de 4 anos não tem capacidade de dar. Um tempo de ficar sentado que o neurológico dela ainda não permite, um tempo de foco que o neurológico dela ainda não tem maturidade. Então, acho que esse é o canal Histórias Secretas para pensar fora da caixa. E se tem um campo no qual a gente tem que pensar fora da caixa, é o campo do estudo da mente, né? E cabem sempre novas críticas e novos caminhos. Livros que eu acho fundamentais no dia de hoje, a História da Loucura, de Foucault, um livro revolucionário. O Alienista, de Machado de Assis, que deixa uma reflexão muito interessante. Quando Machado de Assis escreve O Alienista, ele escreve um conto brilhante em que a cidade inteira acaba dentro do hospício. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Porque questões emocionais, elas não dão em poste, elas dão em gente. A questão do transtorno é que você pode ter traços e não ter um complexo, não ter um transtorno de personalidade, ter apenas traços obsessivos, traços narcisistas, né? Esse diagnóstico cabe a um psiquiatra, a um neurologista ou a um especialista em diagnósticos. Porque naquela época do Alienista era o começo do desenvolvimento da questão diagnóstica. Então ele faz uma crítica a esse olhar sobre a loucura de não inclusão. Que se você for um pouquinho diferente, de repente a gente já podia te jogar lá num hospício e te tirar da sociedade, né? Então é uma crítica brilhante e também um pouco um elogio a essa sociedade tão desafiadora que a gente vive hoje, que quer ser mais fluida, quer permitir mais que as pessoas possam se expressar. Talvez, né, essa sociedade mais fluida, por um lado, ela adoece menos, ela permite ao outro ser diferente. Por outro, a gente vive uma sociedade, vejam aí o filme do Coringa, que também adoece muito. A gente vive numa sociedade muito doente. Como diz a doutora Clarice Pícolas Estés, o que está faltando hoje, o que está entrando em extinção é a alma. A alma num sentido junguiano, né, não espiritual. A gente vive numa sociedade de muita desconexão, de muito pouco espaço. Por um lado, muita fluidez, mas uma fluidez que também está ficando adoecida muitas vezes, institucionalizada.
A mente, ela não pode ser rotulada. A gente está vivendo uma fluidez que muitas vezes está sendo institucionalizada. Essa fluidez está virando rótulo e isso também adoece. Né? Isso também leva a uma impossibilidade de mover-se. A saúde mental, ela tem muito a ver com a possibilidade do sujeito se mover, se expressar, né? Ter espaço para ser quem ele e poder ser aceito, né? E poder, que é o lado bom da vida, um filme muito legal que mostra isso, como a pessoa pode ser diferente e ser incluída, né? Eu acho que o grande questionamento aí que fica para mim da sociedade dos nossos tempos, né? É como hoje esse lugar, a gente vive uma sociedade muito ególatra, as pessoas todas querem aparecer muito e muitas pessoas que sequer estudaram viraram pessoas que oferecem tratamentos maravilhosos que vão resolver a sua vida por você. E isso tem muito a ver com essa síndrome que a gente vive hoje de aparecer, porque o sujeito vai para aquele lugar do ego, do sujeito do suposto saber. Quando eu fazia psicologia, tinha muita gente que fazia faculdade que queria ser psicólogo, e gente que fazia faculdade que queria se tratar. E essas pessoas, elas não se permitiam passar por um processo terapêutico. Então, elas queriam fazer faculdade para que elas mesmas se tratassem. E eu acho que não tem muito psicoterapeuta de Instagram que está ali se tratando, oferecendo um tratamento. Então, a gente precisa ter um olhar muito alerta de onde a gente vai, a quem a gente se submete, para quem a gente entrega nossa mente, né? Para que a gente passe por processos de cura e não processos de manipulação. Então, eu queria sugerir algumas coisas que vão rolar aqui no canal como propostas de autoconhecimento. Vão lá no Linktree/Patrícia Deluna, tá rolando um grupo da Clarice Stess e do Blight, que é sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, e o livro do Blight, que fala de mitos masculinos. Ali, a partir da semana que vem, vai ter publicação nova. Vai ser o Patinho Feio, que é sobre a nossa capacidade de encontrar pessoas que são da nossa turma, né? Então, eu vou falando, eu vou comentando, e depois eu ofereço pelo Simpla um Zoom para quem quiser aprofundar cada capítulo, então aquele autoconhecimento, naquelas ferramentas para se repensar. Mas tem também material gratuito no grupo de WhatsApp. Semana que vem eu vou publicar um vídeo que é a história do feminino, desde a Fenícia, a Cananéia, até passando pela Grécia e Roma. E vou oferecer paralelamente a isso para quem quiser comprar um aprofundamento da jornada da deusa interior. Não tem nada a ver com religião, nem com magia, tem a ver com arquétipos. Quem quiser fazer um aprofundamento daquele arquétipo, que eu vou contar a jornada ali de Chitara, Afrodite, a Mulher Maravilha, até os dias de hoje, né? Então, para quem quiser fazer um aprofundamento das feridas desse arquétipo, das propostas que esse arquétipo trazem para o feminino, semana que vem vai estar no ar o programa no YouTube e a aula no Simpla com aprofundamento para quem quiser comprar. E mês que vem começa a Jornada do Herói. A Jornada do Herói eu já estou gravando, né? São 12 episódios em que a pessoa tem que escolher um objetivo. Pode ser escrever um livro. Eu vou escrever um livro baseado na Jornada do Herói. Pode ser eu vou abrir uma empresa, eu vou curar a minha dificuldade de sair de casa. A Jornada do Herói, ela promove essa reflexão de uma jornada interior de descoberta e de ação, né? Então, quem quiser fazer a Jornada do Herói, a partir do mês que vem, eu vou estar divulgando aqui no canal. Então, tem todas essas ferramentas aí de autoconhecimento. E quem quer fazer, uma coisa que eu não posso deixar de falar no Setembro Amarelo, é quem quer fazer terapia, precisa de terapia, mas não tem recursos para fazer terapia, né? Todas as sociedades de psicanálise oferecem terapia a preços populares, né? Todas as sociedades, todas as formações oferecem. Você pode procurar a Sociedade Brasileira de Psicanálise, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, eu não sei se é sociedade, a Gestalt, curso de Gestalt, formação de Gestalt terapeuta, também os SPAs de faculdade oferecem terapias a preços populares. A Santa Casa da Misericórdia, a psiquiatria é a preços populares, se eu não me engano também atende pelo SUS. Todos os centros de atendimento psicológicos da UFRJ, da UERJ, atendimentos gratuitos, isso aqui no Rio de Janeiro, mas em toda a faculdade, o FMG, USP, todas as faculdades têm atendimentos populares, com alunos supervisionados por catedráticos. Então, quem está precisando de atendimento, de ajuda e não está podendo pagar, tem esses caminhos todos aí. Então, fiquem ligados, eu voltei para ficar, eu não estava podendo publicar, porque eu estava com prazos, sem escola, sem funcionário, quarentena, pandemia, e ficou inviável para mim estar no canal e cumprir prazos. Então, agora eu voltei, vou, se Deus quiser,
publicar com mais assiduidade, né? Então, fiquem com Deus, pensem fora da caixa. Esse é o momento da gente, com todas essas ferramentas da pedagogia, da psicologia, ferramentas terapêuticas, aí, inovadoras, tecnologias espirituais, poder repensar as nossas instituições e as nossas crenças, né? Então, esse é o canal Histórias Secretas para pensar fora da caixa. Pensem fora da caixa. Até o próximo Histórias Secretas.